Olha, modéstia à parte, 2 jogos impressionantes aí que tivemos aí na finais de conferência, né? Tanto do lado da AFC quanto da NFC. Porém aí com finais um pouco decepcionantes para as equipes perdedoras, né? Principalmente porque uma delas a gente tinha uma que prometia muito, mas não conseguiu entregar muita coisa, e do outro lado a gente tinha que não era favorita e conseguiu entregar muito, mas no final não conseguiu concluir, e todas elas fizeram a gente torcer pela conquista, né, para a gente rever essas equipes e ter um pouco diferente, né, um duelo no Super Bowl um pouco diferente do que a gente tem visto aí nos últimos anos, né, a chance de ver Lamar Jackson no Super Bowl e a chance dos Lions chegarem no Super Bowl pela primeira vez, e não foi o que aconteceu. As equipes não conseguiram se perdurar ali, uma na sua vitória parcial e a outra no seu plano de jogo até então, né? Então isso culminou aí com a derrota das duas equipes e teremos aí novamente o rematch do Super Bowl de 2019, que foi o primeiro Super Bowl que o Patrick Mahomes venceu, que foi o duelo entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Meus amigos, vamos falar aqui um pouco então dos duelos da AFC e da NFC na final de conferência e também os palpites para o Super Bowl. Vem com a gente! Olá a todos, aqui quem fala é o Rafael, sou apresentador aqui do canal do Blitz Sport Pub. Vamos falar aí um pouco sobre as finais de conferência, o que a gente achou, né? Errei os 2 palpites. Não, você é burro, cara, que loucura. Um deles passou tão perto, né? O Lions parecia que tava aqui na palma da mão e saiu voando. Né, chegaram tão perto aí de conquistar pela primeira vez. Inclusive foi a primeira vez na pós-temporada que um time liderando por 17 pontos, o intervalo perdeu. Olha só, cara, antes os times estavam 0-30, quando estavam perdendo por 17 pontos ou mais no intervalo. E o San Francisco 49ers foi lá e conseguiu novamente, né, pela segunda semana consecutiva, retirar uma vitória da cartola, cara. Então vamos começar aí pela da NFC, né, que talvez seja que eu esteja um pouco menos irritado. Os Lions, eles entregaram a paçoca nessa partida, cara. Tiveram todas as condições aí de vencer, eles foram extremamente dominantes. O São Francisco novamente aí com performance abaixo da média, jogando em casa, do ataque e da defesa, né? A defesa não conseguiu encontrar soluções para parar o jogo terrestre dos Lions, não conseguiu encontrar soluções nem nas marcações em zona. As marcações em zona estavam sendo ineficientes aí contra o ataque aéreo do Detroit Lions, e eles conseguiram sair aí no intervalo com 24 pontos anotados contra 7 do San Francisco 49ers. A gente tá falando de uma liderança de 3 posses de bola, é muita coisa, cara. E os Lions no segundo tempo voltaram diferentes, o São Francisco também voltou diferente, né? E eu acho que os Lions mexeram num time que tava ganhando e isso acabou piorando. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O São Francisco 49ers conseguiu encontrar suas alternativas aí para conseguir vencer essas partidas, né? Então fez um diferencial muito grande. Os 2 playmakers com certeza que são acreditados aí, eu acreditei que foram, sem dúvidas, assim, importantíssimos para o São Francisco conseguir vencer essa partida, foi Deebo Samuel e Christian McCaffrey. Mas por que o Brandon Ayuk, que fez aquela recepção e depois anotou o touchdown? Cara, aquilo foi fenomenal, mas contou muito mais com a sorte do que com a prudência, né? Porque aquela bola claramente era para ter sido interceptada, cara. A bola tava mais pro Kendra Vildor do que estava pro Brandon Ayuk. E o Brock Purdy tomou um risco ali, né? Porém, como existe aí uma frase popular, a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. E o Brandon Ayuk estava ali preparado para agarrar aquela bola. A bola ricocheteou nas mãos dele e ele conseguiu fazer a recepção. Então, o errado que deu certo. E os times conseguiram encontrar forças para voltar para essa partida e conseguir vencer os jogos. Agora, a gente pega do outro lado aí. O Deebo Samuel. Ele é excelente quebrando tecos. Talvez assim, dos jogadores que eu assisto, dos jogos que eu assisto, eu não consigo pensar em ninguém que seja perto de quebrar a quantidade de tecos que ele quebra. E por que isso é importante? Porque quando você coloca a bola nas mãos dele, ele te dá essa possibilidade, graças a esse artifício, de conquistar jardas a mais do que se esperava, né? Então, existe até aquela estatística do NFL Next Gen Stats, né? Que é o Yards Over Expected, né? Que são as jardas acima do esperado. E ele é um excelente jogador para essas situações. E aí você tem 2 cenários, né? Você tira a bola rápido das mãos do Brock Purdy, né? Que tem sido suscetível a erros nesses últimos jogos. Contra o Green Bay Packers, teve 2 bolas que eram para ter sido interceptadas e não foram. E teve essa que foi o passe que resultou na recepção do Brandon Ayuk, que também era para ter sido interceptada. Ele teve uma interceptação nesse jogo, inclusive.
Então, você minimiza o erro ao mesmo tempo que você consegue aumentar a sua chance de uma big play. Isso não só com passes atrás da linha de scrimmage, mas como passes ali nas primeiras 10 jardas do campo. Ele te dá esse potencial. E o outro é o Christian McCaffrey, que tem sido aí fenomenal, quebrando tackles também. Inclusive, teve jogadas que colocou os 49ers em situação de touchdown, que foi o passe recebido do Christian McCaffrey, que ele quebrou vários tackles e precisou de 4, 5 jogadores dos Lions para colocar ele para fora de campo. Então, esse tipo de jogadas são aquelas jogadas que você não desenha, elas não são esperadas para acontecer dessa forma e esses jogadores fazem elas serem dessa forma. Então, eu acho isso um diferencial muito positivo e faz muita diferença para esse time, né? Esses dois jogadores. Para mim, assim, eles foram fundamentais, assim, criando essas jogadas para ajudar o San Francisco 49ers. Do lado do Detroit Lions, a gente teve aí 2 probleminhas, cara. E esses 2 probleminhas são as 2 idas para a quarta descida, sendo que no momento em que elas ocorreram, o seu time já estava um pouco mais suscetível, você entregou big plays, a defesa cedeu um touchdown, você tinha chance aí, na primeira tentativa, você tinha chance de voltar a ter 3 posses de bola de diferença, né? Então, você tinha tomado um field goal já, a diferença tinha caído para 2, você ia empurrar essa diferença para 3 e a gente já estava na metade do terceiro período. Então o tempo estava jogando a seu favor, você ia esticar a distância para 3 posses, coloca uma certa pressão em cima do time adversário. Porque se você não consegue, o que vai acontecer, né? O time vai lá, vai ter 2 posses, ainda tem tempo no relógio, e se ele consegue ter sucesso, você joga o momento todo para o time adversário. Porque você parar uma quarta descida, você leva a moral da defesa e do ataque. E aí, se o time consegue ter sucesso depois de ter parado a sua quarta descida, convertendo para um touchdown, aí você se coloca em maus lençóis, você coloca o estádio todo aí em altas emoções, novamente voltando a vibrar, né? Os Lions estavam em posição de calar o estádio, e com isso, o que poderia ser uma diferença de 3 posses de bolas, acabou resultando numa diferença de 1 posse de bola, né? Porque os Lions cederam o touchdown para o San Francisco 49ers. E aí na jogada seguinte, né? Claro que essas coisas não dão para contar, mas o Jahmyr Gibbs sofreu um fumble no campo de defesa e novamente o San Francisco 49ers encontrou a endzone e o jogo estava empatado. No terceiro tempo, o San Francisco 49ers fez 27 pontos, né, sem uma resposta do Detroit Lions, cara. Então, isso é muita coisa, né? Na verdade foi ao todo, né? Somando o terceiro e o quarto período. No terceiro tempo eles conseguiram empatar, eles conseguiram virar o jogo, né? Que foi 27-24. Então você saiu de uma diferença no primeiro tempo, né? Somando o primeiro e o segundo quarto, você estava liderando por 3 posses de bolas. Saindo do terceiro tempo, ou seja, passado 15 minutos, você já estava perdendo por 3 pontos. E aí, novamente, quando a bola voltou para o Detroit Lions, vocês tiveram a chance de empatar a partida, ficando 27-27, isso tira um peso da defesa, isso tira um peso do ataque também, você tá jogando fora de casa, e depois de tantas falhas defensivas, né, e ofensivas também, porque teve os drops, isso são coisas aí que você também não consegue contar, mas se elas estão acontecendo, você, Dan Campbell, como treinador, você tem que ir lá e mitigar, você tem que colocar pontos da forma que eles aparecem para você, para ajudar a aliviar a pressão que esses jogadores estão sentindo na cabeça, cara. E aí, quando você tem a segunda chance de você chutar um field goal, você vai e pega para deixar o jogo 27-27, e caso você venha a ceder um touchdown novamente, que foi o que aconteceu, o jogo ficou 34-24, poderia estar 34-27, e você, com a última posse de bola, poderia então conduzir a campanha final para empatar ou então tentar a conversão de 2 pontos, né, já que você vive pela agressividade. Mas não, o que aconteceu foi, faltaram 3 minutos para acabar o jogo, o time estava correndo atrás por 2 posses de bola, e vale lembrar, a sucessão, a taxa de sucesso, né, a taxa de conversão de onside kicks, depois que a regra mudou, ela caiu de 21% para 6%. É inviável você colocar o futuro da sua franquia, com o jogo em linha, você colocar o destino da partida na decisão de um onside kick. E foi isso que aconteceu, né? Porque os Lions foram lá, conseguiram conduzir a campanha, conseguiram touchdown numa conversão de quarta descida, né? Finalmente deu certo. Mas um outro ponto questionado também, porque o que precisou ser feito, o time correu com a bola numa terceira descida, sendo que você precisava dos 3 tempos. Afinal, o 2-minute warning já tinha passado, cara. Então, só salvas negativas aí pro Detroit Lions no segundo tempo. No primeiro tempo foi excelente, mas se deixou muito a levar. Eu sei que você viveu e morreu pela espada aí várias vezes durante a temporada. É o DNA desse time, mas
você não precisa ser assim sempre, você precisa analisar a situação. Na temporada regular você consegue se recuperar, na pós-temporada não, é outro campeonato. Então, o time mais experiente, o time mais resiliente, o time conseguiu buscar forças para jogar no segundo tempo, é o San Francisco 49ers, e por isso eles saíram vitoriosos dessa partida e vão ao Super Bowl novamente. Do outro lado, a AFC, tentar conter um pouco os ânimos aqui, eu vou falar brevemente do Kansas City Chiefs, porque o jogo do Kansas City Chiefs foi fenomenal. Baseado em passes curtos, foram só 3 passes tentados aí para mais de 20 jardas, e um deles foi o passe que selou o destino do Baltimore Ravens, que foi o passe de 32 jardas para o Marquez Valdes-Scantling, que os Ravens, eu já entro no detalhe quando eu for falar dos Ravens, erraram muito na chamada defensiva ali, minha opinião. Os Chiefs fizeram um jogo excelentíssimo, apesar de não estar conseguindo correr com a bola, eles correram mais de 20 vezes, apesar de ter uma média de 2.8 jardas por carregada, eles não abandonaram o jogo terrestre, foram firmes na fisicalidade, quiseram combater a fisicalidade da defesa dos Ravens com fisicalidade também. A linha ofensiva jogou muito bem, mesmo sem o seu melhor jogador de linha, né, que seria o Joe Tunney, que estava fora dessa partida. Então, desempenho fenomenal da linha ofensiva do Kansas City Chiefs, conseguiu segurar muito bem, conseguiu proteger em boa parte do jogo o Patrick Mahomes. Travis Kelce foi fenomenal, ele apareceu, tudo que ele não jogou na temporada regular, ele tá jogando na pós-temporada. 11 recepções de 11 passos completos, passou das 100 jardas, teve o touchdown, inclusive o touchdown em cima do Kyle Hamilton, foi o primeiro touchdown que ele se deu para tight ends nessa temporada, né, somando todos os jogos aí após temporada. Então, assim, foi um desempenho maravilhoso. O Kansas City Chiefs conseguiu mover a bola, conseguiu conduzir drives longos, e isso foi muito, mas muito importante. Patrick Mahomes conseguiu criar jogadas, conseguiu sair do pocket quando precisava, conseguiu encontrar os seus recebedores, e ele fez o que ele continua fazendo. É muito difícil a gente apostar realmente contra o Patrick Mahomes. Eu apostei, né? Achei que os Ravens iam vencer e não foi o que aconteceu. E nesse aspecto a gente tem que lembrar uma coisa, né? Olhando todos os times aí que jogaram na pós-temporada, a experiência fala. Quando o talento não é suficiente, a experiência fala demais. E o que a gente teve dos dois lados, da NFC e na AFC, foi os times mais experientes venceram os times menos experientes. Então, era aquilo que a gente conversava, né? O Kansas City Chiefs nunca pode ser descreditado. Jogou 2 jogos fora de casa nessa pós-temporada, porém, eles têm muita experiência, sabem o que fazer, sabem como se portar os recebedores. Conseguiram aparecer também, né? Quando mais precisavam, e o time conseguiu sair vitorioso. Agora, aquela descascada no Baltimore Ravens, cara. Do lado defensivo eu não tenho muito o que criticar. O time fez um jogo muito bom, né? Sofreu um pouco no primeiro tempo, porque acabou aí cedendo 2 touchdowns, acabou resultando 17 pontos ao todo aí pro Kansas City Chiefs, que não pontuou no segundo tempo, né? Mas conseguiu segurar os Kansas City Chiefs dentro do possível. A defesa jogou bem, a defesa teve alguma outra chamada aí que deixou o time suscetível ao erro. Eu coloco 2, né? E as 2 foram situação de blitz. A primeira foi a última jogada, né? Antes do field goal do Kansas City Chiefs no final do primeiro tempo. O time mandou uma blitz, tentou disfarçar a blitz, mandando o linebacker do meio pra infiltrar na blitz, né? Pra blitz vir por dentro. E pro linebacker que estava mais à esquerda, ou seja, mais a distante do Kelce, marcar o Kelce. O que aconteceu? Em 1 segundo, o Mahomes se livrou da bola para o Travis Kelce e colocou o time em alcance de field goal. E o field goal foi um sucesso. 17-7, esse era o placar aí, indo pro primeiro tempo. Eu discordo dessa chamada, eu acho que, ainda mais faltando tão pouco tempo, né? Os Ravens deveriam ter insistido um pouco mais na marcação mesmo, não deveriam ter colocado o marcador do Kelce, que é o principal recebedor desse time, e a válvula de escape do Mahomes, tão distante dele, né? E esses dois têm uma química impressionante. O Kelce sabe quando ele tem que virar pro Mahomes para receber o passe dele, sabe encontrar os espaços em zona e sabe improvisar também. Então eu acho que essa foi uma das falhas do Mike Macdonald. E a segunda, né, foi o passe que selou aí o destino dos Ravens, que foi também uma blitz, cara, sem safety em profundidade. Era uma 3ª para 9. Eu sei que você precisava fazer uma Mahomes soltar a bola rápido, mas era uma 3ª para 9, você não precisava mandar uma blitz sem safeties cobrindo o fundo do campo para isso, cara. Então, foi arriscado e não se pagou, e foi isso que aconteceu. Agora, do lado ofensivo da bola, 2 críticos, né? Ao Todd Monken e ao Lamar Jackson. Eu vou começar pelo Todd Monken, porque é mais curto. As adversidades, né? Então, a gente teve aí, aliás, adversidades não, inconsistências. Durante a temporada regular, a gente viu esse ataque sendo inconsistente em várias partidas, né? Eu pensava que poderia ser apenas uma aclimatação, né, dos jogadores, do ataque como um todo, a esse novo sistema ofensivo.
E parece que não, parece que realmente tem jogos que o time ele esquece o seu DNA e ele esquece de muitas coisas boas que eles fizeram durante toda a temporada e também durante a pós-temporada e simplesmente abandonam. Eu não sei se foi uma temerosidade muito grande a defesa do Kansas City Chiefs, um respeito muito grande, mesmo jogando em casa, mas o time abandonou o jogo terrestre e abandonou os seus wide receivers, cara, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, por necessidade, começou a procurar mais. Então, Mark Andrews também pouco acionado, né? Eu ficava na cabeça, assim, se a volta do Mark Andrews ia atrapalhar o Lamar Jackson no quesito dependência, né? De você sempre estar procurando ele quando as coisas começam a ficar feias, né? Então, aquela válvula de escape, quando você não tem aquela resiliência mental de se manter muito no pocket ali, de você conseguir soltar a bola rápido para o recebedor que realmente está livre, versus quando você tem aquele jogador que você sabe que pode confiar. Não sei se foi o caso, porque não cheguei a reassistir a partida com mais detalhes, mas o que eu vi é um Lamar Jackson meio desconfortável no pocket, um Lamar Jackson ativamente procurando bolas em profundidade. Foram 6 passes ao todo para mais de 20 jardas, apenas um deles completo, 5 foram para o lado esquerdo e um foi aquela interceptação na end zone, numa marcação tripla. Então, no vídeo anterior a gente tinha falado aqui que o Lamar Jackson às vezes tem aí algumas tomadas de decisões bobas, ele às vezes sofre aquele fumble lá por falta de noção de como está o pocket ao redor dele, e as interceptações de tomadas de decisões bobas. É isso que dá pra falar, né? E lançar a bola numa marcação tripla, aqui eu vou abrir o parênteses. Não me interessa se foi uma falta de interferência de passe ou não. A decisão em si é que ela é questionada. Você não pode lançar um passe daquele lá contando que o árbitro vai jogar uma flanela ou não. Ele não tava livre. Eu sei que o Isaiah Likely levantou a mão lá dizendo, eu tô livre. Mas não, tinha 2 jogadores em cima dele, mais o safety no fundo do campo que estava caminhando para a direção dele, inclusive foi o que interceptou o passe. Não tinha janela para aquilo. A decisão é questionável, você não deveria ter lançado aquela bola. Então aí, 2 situações aí que você se colocou para perder a partida, né? Que foi a fumble, que no meu ver assim não teve um peso tão grande, porque a defesa dos Ravens conseguiu parar a quarta descida do Kansas City Chiefs depois, mas a interceptação é desmoralizante, E uma outra coisa que foi desmoralizante também foi a questão aí do Zay Flowers. 2 situações aí onde ele foi extremamente amador, você não pode deixar os nervos à flor da pele. Os Ravens estavam muito emocionais nessa partida, os Ravens cometeram muitas faltas. Foi o 5º time que cometeu mais faltas, pelo menos do lado defensivo da bola em toda a NFL, e o time teve faltas prejudiciais, diversas assim. Então deixou a emoção tomar o melhor deles, mesmo jogando em casa. Os Chiefs estavam provocando? Estavam. De certa forma, de maneira leve. Eu senti que em algumas situações a arbitragem favoreceu o Kansas City Chiefs em vez do Baltimore Ravens. Porém, você tem que, ao máximo possível, dentro do limite do possível, eliminar as situações onde você depende do juiz que a jogada seja positiva ou negativa. Então faltou controle emocional, tanto da defesa quanto do ataque. O Zay Flowers não deveria ter provocado. Ao todo na NFL foram 15 faltas de taunting marcadas durante a temporada inteira. E a 16ª foi essa, e muito custosa, porque tirou o time de uma primeira pro gol, uma primeira para 10 na linha de 25 jardas. E depois o Zay Flowers novamente. E aqui fica a ironia, né? O Kansas City Chiefs na semana passada contra o Buffalo Bills sofreu um fumble na linha de 1 jarda que resultou num touchback para o Buffalo Bills. E o que acontece? A mídia descascou, né? A gente teve várias situações. A gente teve um dos irmãos McCourty, né? Acho que foi o Devin McCourty comentando. Os técnicos e coordenadores comentam com os jogadores todo momento. Se tem uma situação onde você não estica a bola, é nessa, porque a regra é clara ali, a regra não vai mudar. E eu também não acho que tem que mudar, porque o jogador tem que saber disso. Quando você tá numa situação dessa, onde você sofreu um fumble, dependendo para onde a bola for, a bola vai voltar para o adversário, você não arrisca. O risco é muito maior do que a recompensa. Afinal, você colocaria o seu time ali, no caso, numa primeira pro gol, a menos que fosse uma quarta descida, né? Mas ali o Zay Flowers estaria colocando o Ravens numa primeira pro gol, na linha de 1 jarda no máximo. Mas olhando o replay, se ele coloca essa bola no peito e pula, ele teria passado e teria sido touchdown igual. Então, é muita falta de atenção, é muita síndrome do herói. Eu acho isso
muito decepcionante, e logo na sequência ele ainda consegue ir pro banco, revoltado, ele soca o banco e consegue se cortar. Então é uma falta de controle emocional assim, dos Ravens como um todo, mas pro Zay Flowers, que custou o jogo. E o Ravens criou todo esse cenário, teve uma campanha fenomenal, teve uma das melhores defesas da NFL, a melhor na verdade, né? Conseguiu liderar em 3 quesitos muito importantes, né? Sacks, pontos por jogo e turnovers forçados, e não conseguiu entregar o que se esperava. Então, infelizmente aí não deu. Lamar Jackson, 2 vitórias em pós-temporada e 3 ou 4 derrotas, se não me engano. E essa foi a mais doída, porque o time tinha esse ano a chance de ir pro Super Bowl. E talvez essa tenha sido a melhor chance do time em muito tempo. E agora aí tem jogadores na free agency que podem não voltar para a equipe, né? O Justin Madubuike sendo um deles, que inclusive foi o líder em sacks para esse time durante a temporada regular e foi um dos melhores jogadores da defesa. O time não conseguiu completar novamente. E pela postura do Lamar Jackson dentro de campo, principalmente forçando passes em marcação dupla e também em marcação tripla, eu vejo ele como alguém que talvez não tenha a resiliência mental para vencer jogos grandes, jogos de pós-temporada, porque muito do que aconteceu ali eu coloco na culpa dele, a tomada de decisões. Claro que não foi só ele, mas ele é o líder dessa equipe, ele é o líder desse ataque, então alguém tem que ser responsabilizado. E eu gosto muito do Lamar, cara, então pra mim isso é algo muito triste. E pra não falar que os Ravens só fizeram coisa ruim, cara, eu tenho que dar a medalha de honra pro Kyle Hamilton. Ele foi onipresente, e apesar de ter cedido o touchdown pro Travis Kelce, cara, ele jogou demais. Então, nota 10 pra ele, ele foi fenomenal, apenas o segundo ano. Olhando para o desenvolvimento que ele teve do primeiro pro segundo ano, é difícil de acreditar o quanto que esse cara caiu no draft, cara. Foi a 14ª escolha. Então, futuro brilhante para ele, é um excelente jogador, muito intuitivo, muito físico, muito atlético. E ele consegue ser eficiente tanto nas marcações, quanto em blitz, quanto no miolo do campo, quanto lá no fundo do campo. Parabéns pro Baltimore Ravens, cara. Então, é isso, né? Ficamos por aqui. Teremos agora aí o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers, né? Indo pro Super Bowl. Um vídeo sobre esse duelo em breve, né? Talvez aí na semana do Pro Bowl, porque o Pro Bowl não é muito interessante. Falarei um pouquinho só sobre o Pro Bowl no vídeo da semana que vem, mas aí na semana que vem falaremos mais aí sobre o duelo do Super Bowl. Meus amigos, um grande abraço e tchau!